Boa noite, pessoal. Vamos chegando aí, faz favor. Estamos aqui organizando as coisas. Boa noite. Começamos aí com um pouco de atraso. Estávamos aqui organizando aqui o nosso tripé, estava com problema. Espero que ele não resolva cair no meio do programa. Vai chegando, vai compartilhando. Nós começamos aí com 4 minutos de atraso. Então a gente hoje pode passar aí uns 4 minutos das 21 horas. Já tem alguém comentando aí, pastora? Quem é que já está comentando aí? Tem 2 comentários aí. Pamela, boa noite, Pamela. Boa noite, Pamela. Tava ficando nervosa já. E É, nós também. Nós tivemos um probleminha técnico aqui no nosso tripé que não estava querendo se ajeitar. Vamos chegando aí então. 20 horas e 5 minutos. Nós vamos começar o nosso encontro de hoje do Papo do Reino. O Papo do Reino é um encontro informal, semanal, que a gente trata assim de uma forma mais simples possível sobre o reino de Deus, os fundamentos do reino de Deus, a mensagem do reino de Deus, o evangelho do reino de Deus ou o evangelho de Cristo. E a gente procura facilitar para você a compreensão do que é o reino de Deus. Hoje nós vamos dar uma pausa na nossa caminhada aqui na Constituição do Reino e nós vamos falar sobre a Páscoa, né? No final de semana já é a Páscoa. E eu vou começar fazendo pergunta. Antes de eu tratar aqui, alguém me responda. Eu tenho quantas pessoas já aí online? Tem Michael também. Tem boa noite, a Michael. Regina. Oi, Regina. Boa noite, Regina. Michael. Boa noite, Pamela. Então alguém de vocês aí me responda. Michael, já dei boa noite. Tá. Já. Michael, Regina, boa noite. Pamela, boa noite. Me respondam. Você sabe qual é a origem da Páscoa? Onde é que começou a Páscoa? Se você souber da origem, você sabe de onde que começou e você sabe por que começou. Então, antes de eu falar aqui, me respondam. Responde aí se você sabe, se você não sabe, se você acha que é alguma coisa e tal. Responde aí enquanto eu vou colocar a canção aqui de novo. E aí você me responda se você sabe a origem da Páscoa e qual é. Responde aí para mim. Qual é a origem da Páscoa, de onde que veio, onde é que começou, por que começou, enfim. Responda aí para mim, pra gente começar o nosso encontro de hoje. Vou esperar vocês me responderem, tá? Pamela, não sei. Não sabe? Muito bem. Os outros, será que também não sabem? Me respondam, por favor. A origem da Páscoa. Vamos lá. Só a Pamela respondeu? Por enquanto só. Acho que não aparece aqui o tablet, né? Não. Não. Então vamos lá. A origem da Páscoa. Será que tem a ver com coelhinho? Michael diz assim, referente ao Monte Pascoal. O quê?
Monte Pascoal? Referente ao Monte Pascoal. Desculpe. A pastora tá rindo. Ah, faltou na escola dominical. Quem mais? Mas é o que ele imagina, né? Ou que ele aprendeu em algum lugar, ou ouviu em algum lugar. Pois então, já que vocês não sabem, hoje nós vamos mergulhar na origem da festa da Páscoa. Por que que começou a ser realizada esta celebração? E eu já adianto dizendo que não tem nada a ver com o coelhinho, com chocolate e nenhuma dessas coisas. A Páscoa, como ela é... O do coelho nem vi, nem fiz questão de pesquisar. Até podemos pesquisar aqui ligeiro, quando é que começou esse negócio do coelho e da Páscoa. Deixa eu ver aqui, ou chocolate. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui, que daí eu já vejo aqui. Oi, Débia. Coelho... A Débia sabe. A Débia sabe? Débia, me socorra. Você sabe qual é a origem da Páscoa? Vocês sabem dizer o que comemorava a Páscoa? Qual é a origem? De onde é que começou? Se você sabe, escreva aí para nós, Débia, por favor. Agora eu botei a Débia numa... Num compromisso de saber. Vamos lá. Alguém me responda, já que falta só a Débia agora responder. Deixa que eu já estou tentando descobrir aqui. Boa noite, Charlene. Boa noite, Charlene. Charlene chegou agora. Nós estamos tentando que alguém me responda qual é a origem da festa da Páscoa. Se você sabe qual é a origem. Tu vai falar sobre isso, tu quer eu saber vou falar antes, sobre isso, eu só queria saber como é que está assim, o conhecimento do pessoal. Eu falei aqui agora um pouco então do ovo e chocolate. É uma tradição antiga que surgiu antes de Cristo na Europa. As pessoas... Débia, falando, né? A Débia disse que esqueceu. Vai, Débia, tu minha irmã. Ai, ai. Na Europa as pessoas trocavam o ovo no equinócio de 21 de março para celebrar o fim do inverno e início da primavera. Então, a partir daí, então, deixa eu ver que século foi, antes de Cristo, né? Antes de Cristo. Então, também não é. A tradição do coelho de Páscoa é mais recente, se comparada do ovo. O costume do século XVI na Alemanha. Os alemães trouxeram o hábito para o século XIX e o animal foi associado à Páscoa porque se reproduz rapidamente e simboliza fertilidade e vida. Mas Nada a ver. não tem nada a ver, tá? Então vamos começar aqui, ó, o que é o sentido, a origem. Eu vou falar da origem, tá? De como é que começou a Páscoa biblicamente, e quem vier na sexta-feira no culto, daí vai entender o porquê que é comemorada na sexta-feira 13, por que tem a ver a Páscoa na sexta-feira 13, não, na sexta-feira santa, e depois junta com ao domingo de Páscoa, porque são datas importantes. Na fé cristã, tem datas que são extremamente importantes. Nós temos o Natal, que é o nascimento de Jesus, temos a sexta-feira 13, que é a morte de Jesus. Ah, meu Deus, por que eu estou com sexta-feira 13 na cabeça? A sexta-feira santa, que é a morte de Jesus. E temos o domingo de Páscoa, que é a ressurreição de Jesus. Então vamos lá. Vamos começar. Abra aí a sua Bíblia, Êxodo 12, 26 a 31. Nós vamos ver então a origem. Por que Êxodo 12... verso 26 ao 31, eu espero que dê tempo para a gente tratar todos os assuntos sobre a Páscoa, o seu significado e o que ela hoje significa para nós. Vamos lá. Eu vou ler na linguagem de hoje, na nova tradução da linguagem de hoje, como sempre, e eu peço que você sempre abra a sua Bíblia e confira o texto. Esse do segundo livro da Bíblia. É o segundo livro da Bíblia, tá? Então assim, ó, não fica só nessa, mas o pastor falou, não, leia, aprenda a ler na Bíblia, procurar na palavra, a folhear a Bíblia, ou se você tem no celular, enfim. Vamos lá.
Quando os seus filhos perguntarem o que quer dizer essa cerimônia, vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa, em honra do Senhor Deus, pois no Egito ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou as nossas famílias. Então os israelitas se ajoelharam e adoraram a Deus, o Senhor. Depois foram e fizeram tudo o que ele havia ordenado a Moisés e Arão. À meia-noite, o Senhor Deus matou os filhos mais velhos de todas as famílias do Egito, desde o filho do rei, que era o herdeiro do trono, até o filho do prisioneiro que estava na cadeia. E matou também a primeira cria dos animais. Naquela noite, o rei, os seus funcionários e todos os outros egípcios saíram da cama, e é que em todo o Egito havia gente chorando e gritando, pois em todas as casas havia um filho morto. Naquela mesma noite, o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam daqui, vocês e todos os outros israelitas, deixem o meu país, vão adorar a Deus, o Senhor, como vocês pediram. Aqui está, queridos. É muito chocante porque a gente tem dificuldade às vezes de entender um Deus, um Senhor, um Deus que é amor e que lá no Antigo Testamento, quando fosse guerra, quando fosse uma situação assim, ele mandava matar. A questão que foi, o que acontece aqui? O povo de Israel estava 430 anos na escravidão. E Deus começou a enviar 10 pragas sobre o Egito. As pragas que vieram sobre o Egito, elas eram um juízo de Deus sobre toda a divindade egípcia. Cada praga que foi lançada, Deus trouxe juízo sobre o Deus que ele representava. Então, tinha um Deus que era, por exemplo, das águas, e aí Deus fez com que as águas se tornassem sangue. Tinha o Deus que era adorado, que era a rã, e aí então houve uma infestação de rãs por toda coisa. E assim foi, das moscas, da escuridão. E o último foi esse Deus, o Ra, que a gente vai falar sobre ele, que é chamado, ele na crença egípcia, ele é chamado de o Criador de todas as coisas. Ele era o Deus da vida e o Deus Criador de todas as coisas. E foi o último Deus que Deus, o Senhor, trouxe, Deus, como eles chamavam de Deus, tá? Que o Senhor trouxe juízo sobre os egípcios. Por quê? Porque Deus estava agora julgando os 430 ou 400 anos de escravidão. E Deus agora então ia trazer juízo sobre eles. Olha só, no mesmo capítulo 12, verso 12. Capítulo 12, verso 12. Olha o que diz aqui, ó. Nessa noite, tá muito rápido aqui? Não, né? Nessa noite, eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então, a Páscoa que foi celebrada aqui neste evento, que é um conjunto de coisas, enquanto Deus estava punindo, trazendo juízo sobre o Egito por toda a injustiça que eles cometeram aos filhos de Israel, aos hebreus, enquanto havia punição e disciplina e juízo para os egípcios, o povo de Deus estava celebrando a sua libertação. Então, a Páscoa surgiu como uma festa, como uma celebração da libertação. E estava voltada para a libertação do Egito. E Deus pede que essa celebração seja feita como uma comemoração perpétua
perpétua. A gente vai ver aqui o texto. Eu anotei aqui, queridos, sobre esses deuses do Egito, sobre quem o Senhor trouxe o juízo. Eu anotei o último, que é a última praga, que é a praga da morte dos primogênitos. Esse Deus é chamado Deus Ra, ou Ré em português, e os egípcios, eles gostavam muito de se declarar. Eles eram os filhos de Ra, os filhos de Ré, porque desse Deus era o que deu origem a todos os outros deuses. E esse Deus, então, ele é o pai ou o criador de todos os outros deuses. Deles se originaram, eu vou ler aqui como eu vou pronunciar, não sei se está certo. Então tinha o deus Shu, Tefnut, Benut, Osíris, Set, Isis, Neftis, e junto com esses, então, esse Ra, ou Ré, junto com a sua esposa, ele deu origem a esses outros deuses. Então também ele é associado a Horus. Horus é bastante conhecido. Horus, Sobek-Ré, Amon-Ré, Khnum-Ré, e a sua existência está então intimamente ligada à realeza, tá? Então esse Deus egípcio, então a gente está vendo um pouco da história para você entender. Ele é o considerado para os egípcios o criador de toda forma de vida, inclusive dos seres humanos. Eles então se declaravam os filhos de Ra, Deus Sol e criador de todos os outros deuses. Então Deus vai agora humilhar, Deus vai agora mostrar aos egípcios o quão frágil eram as divindades que eles adoravam, tá? Capítulo 12, verso 13 e 14. Nós acabamos de ler o verso 12, tá? Capítulo 12, verso 13 e 14. Nós vamos ver onde Deus diz assim, ó, vocês vão passar a comemorar de uma forma permanente essa festa, todos os anos. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue. Veja só o termo que ele usa. Ele mesmo diz, quando eu estiver castigando o Egito, passarei por você sem parar, porque não sejam destruídos por essa praga. Comemorem esse dia como festa religiosa para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Até hoje, até agora, na atualidade, os judeus, as pessoas que seguem a religião judaica, que têm a Torá como a sua regra de vida, a sua conduta, eles não têm a Bíblia, eles têm a Torá, eles continuam comemorando as festas judaicas. Eles continuam comemorando a Páscoa como eles comemoravam desde 1445 a.C., quando Deus celebrou, ordenou que fosse feita essa comemoração anual, 7 dias de festa, para que eles lembrassem. A gente vai ver aqui, ó, a ideia de Deus é que eles lembrassem que um dia eles foram escravos e que o próprio Deus desceu para tirá-los da escravidão. Um dia eles eram servidores de uma nação e Deus desceu com o seu braço forte para tirá-los da escravidão. E essa celebração, essa Páscoa, neste molde que Deus está pedindo para os hebreus, né? Porque aqui ainda não era o povo de Israel. Israel passou a existir depois. Opa, estou fazendo confusão. Deleta aí. Já era Israel, porque Israel são os descendentes de Jacó, que era chamado de Israel. Então agora eles passaram a celebrar essa festa. Essa festa era para eles lembrarem que 400 anos eles foram escravos, e ela era na sua celebração havia uma refeição, uma ceia, a ceia da Páscoa. A ceia da Páscoa que Jesus participou depois.
lá com seus discípulos. Jesus traz depois, a gente vai falar, não vou nem adiantar, vamos devagar, você está conseguindo entender até aqui? Está conseguindo entender até aqui? Se você não estiver entendendo, você fala aí que a gente tenta explicar de uma outra forma. A saída dos hebreus do Egito, né? A libertação. Era essa a comemoração. De 400 e poucos anos de escravidão, quando Deus, né, Deus interveio. Essa parte, acho que muita gente vai lembrar dos umbrais, colocar o trouxe sangue. Né? o juízo sobre toda a divindade dos egípcios. Agora a gente vai ler no mesmo capítulo 12, verso 8 ao 11, tá? Verso 8 ao 11. A gente está lendo, indo e vindo nesse capítulo, para a gente ir entendendo como é que ia acontecer. Então agora a gente vai ver, ó, essa 12. do 8 ao 11. Essa Páscoa, ela é uma celebração, tem uma refeição própria, tem a ceia da Páscoa e tem alguns elementos que Deus vai colocar, porque esses elementos eles vão fazer com que o povo se lembre da escravidão. Então, do 8 ao 11, ó. Nessa noite, a carne deverá ser assada na brasa. Eles vão matar o cordeiro, colher o sangue, e a carne do cordeiro tem que ser assada. Não pode ser, a gente vai ver aqui, ó. Deve ser assada na brasa e comida com pães sem fermento, pão ázimo, que é o pão da ceia, que é o pão que foi celebrada a ceia quando Jesus celebrou a ceia. O pão sem fermento e com ervas amargas. Por que ervas amargas? Para que eles, comendo essas ervas amargas, eles lembrassem do tempo de sofrimento, do tempo de dor na escravidão. A carne não deverá ser comida crua, nem cozida, ou seja, botar na água, teria que ser assada, tá? O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado na brasa. Nós vamos até o 11. Verso 10. Não deixem nada para o dia seguinte e queimem tudo o que sobrar. Mas já vestidos, calçados e segurando um cajado, comam depressa o animal. Essa é a Páscoa de Deus, o Senhor. Então aqui, por que eles tinham que comer o cordeiro? Porque o cordeiro era o símbolo da forma, se tornava o símbolo da forma como Deus libertou eles. Então eles matavam o cordeiro, juntavam famílias. Se a família fosse pequena, tinha que ser uma família, um grupo capaz de comer numa noite um cordeiro. Então eles juntaram famílias pequenas se juntaram, o cordeiro eles se juntavam numa casa, todas essas famílias numa casa, o cordeiro era morto, o sangue era colhido, o animal era assado e a gente era assado no fogo, na brasa. Passado nos umbrais da Não, porta. nós vamos chegar lá, calma, tá. Vamos chegar lá. E essa refeição que continha o cordeiro assado, o pão sem fermento, ervas amargas, e a gente vai ver que havia depois também a oferta de libação. Quem sabe o que é a oferta de libação? Alguém sabe? Me responda aí, por favor. Alguém sabe o que é a oferta de libação? Eu tenho ideia? A senhora também não tem ideia, pastor? Libação, não me lembro. A oferta de libação, então não vou nem esperar. A oferta de libação, Números capítulo 15, verso 10. Números capítulo 15, verso 10. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Então você vai pular. O Levítico já está em Números, tá? Logo depois de Êxodo, capítulo 15, verso 10. Você está conseguindo entender? E também 1 litro e 3/4 de vinho. O cheiro desse sacrifício é agradável a Deus, o Senhor. Então nós temos o pão, as ervas amargas, o cordeiro e o vinho para uma oferta de libação. O que é a oferta de libação? Ele era jogado sobre a chapa onde foi assado o cordeiro. O vinho era derramado ali
E esse vinho, esse cheiro do vinho, misturado àquela gordura do animal, a Bíblia diz que era um cheiro agradável a Deus, tá? Aí você vai entender depois por que Jesus ele faz a colocação do pão, ele faz o vinho, por que o pão, por que o vinho e por que isso é agradável ao Senhor. E porque ele se diz cordeiro. Calma, pastora. A senhora está com pressa hoje? A senhora está com pressa, pastora? Não, Vamos é um com assunto calma. muito bom. É um assunto bom, então, mas eu não posso apurar aqui, tá? Vamos lá. Então, era essa quantidade ali, ó. Vou ler de novo. 15:10. 1 litro e 3/4 de vinho. Era 1 litro e quase 800 ml de vinho, que era derramado de vinho ou óleo, que era derramado sobre a chapa que o animal havia sido assado, e aquilo era para limpar, para purificar a chapa. E esse odor, esse aroma, esse perfume, a Bíblia diz que era agradável ao Senhor. Vamos lá. Falando do sangue agora, que a pastora já estava com pressa de falar do sangue. Capítulo 12 de Êxodo, voltamos ao capítulo 12 de Êxodo, verso 23 e depois o verso 27. Êxodo 12, 23 e 27. Vamos lá, vou ler de novo. 12. Verso 23 e 27. Ó, leia na Bíblia. Abre a Bíblia. Abra o texto. Ou no celular. Confira se é isso mesmo. Eu estou lendo uma versão na linguagem de hoje. Você precisa conferir se é isso. Vamos lá. 23 e depois o 27. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali nos batentes e não deixará que o anjo da morte entre nas suas casas para matá-los. O 27. Vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor Deus, pois no Egito ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou as nossas famílias. Então o que era? Voltando lá à história. O cordeiro era morto, a família, uma, duas, três famílias, quantas fossem necessárias e o suficiente para comer um cordeiro. O cordeiro precisava ser todo ele comido, restaria apenas os ossos, e o que sobrasse, se por acaso fosse amanhecendo, clareando o dia, tinha que ser queimado, não podia sobrar nada. Deus disse assim, ó, vocês vão comer de pé, vestidos, com calçado nos pés, segurando um cajado. Então eles tinham que comer com uma mão apenas. Porque Deus disse assim, ó, aqui vocês vão sair, vai ser uma noite de libertação, vocês têm que estar pronto para partir. E aqui a gente faz um tiro lá na ceia, e a ceia, ela quer dizer exatamente isso, você toma a ceia e você tem que estar pronto para partir. Pronto para partir. Vamos lá. Então o sangue colhido do cordeiro, ele era passado. Algumas versões diz verga da porta e ambas ombreiras. Verga da porta e ambas ombreiras. Outras versões falam umbrais da porta. A verga da porta é a parte de cima. Vamos dizer o marco da porta, que tem aquela madeira que vai fixa onde a porta é colocada no quadro. Em cima é a verga. Tá? E as ombreiras são as madeiras verticais, né, o que está apontado para cima, onde é apoiado a verga. Tá? Isso aqui, então, é a verga da porta e os umbrais. Ambas ombreiras, que alguém fala, então, são os elementos verticais que sustentam a porta ou janela. Aqui tem uma janela aqui atrás. Os umbrais da porta, ele compreende a trave superior. Lembra da trave? Semana passada a gente falou? A trave do teu olho. A trave superior e os dois postes que ladeiam a porta para sustentação. Então, nessas casas onde a família estava reunida, eles tinham que passar o sangue, assim, vamos dizer, não é um C, porque não é redondo, né? Então, toda aquela madeira em volta da porta, em volta daquela porta, era passado o sangue.
E quando o anjo da morte entrou no Egito, em cada casa que havia o sangue, ele não entrava. O sangue era um sinal de proteção, um sinal de salvação, e as famílias que estavam ali, elas não sofreriam, ninguém morreria, não houve pranto, não houve choro em Israel. Enquanto os egípcios choravam, os israelitas, eles amanheceram felizes, comemorando, porque aquele dia era o dia que eles seriam finalmente libertos. Porque Moisés vinha pedindo para o faraó, liberta o meu povo, deixa o povo ir, deixa o povo adorar a Deus. E ele dizia, não. Porque quem endurecia o coração de faraó era o próprio Deus, porque Deus queria trazer juízo. Vamos lá. Então, essa Páscoa comemorada na cultura judaica e que foi ordenada para Deus como uma festa perpétua, ela é uma figura, ela é uma sombra. E o Antigo Testamento ele está cheio de figuras e de sombras que apontam para algo maior lá na Nova Aliança. Então, essa Páscoa, então nós temos o cordeiro que foi morto, tem o sangue que foi derramado, tem o pão sem fermento, tem o vinho da libação. Tudo isso aponta para Cristo. Você está entendendo? Tudo isso aponta para Cristo. Não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com ovo, não tem nada a ver com nada que as pessoas normalmente comemoram a Páscoa. Não tem a ver com chocolate, porque essas coisas elas foram surgindo depois para justamente tirar o foco do motivo principal, como é no Natal tem o Papai Noel e como é na Páscoa tem um coelhinho. Coelho não tem nada a ver com a Páscoa, como o Papai Noel também não tem nada a ver com o Natal, que é o nascimento de Jesus. Então, quem é que começa a fazer agora uma transição entre a Páscoa comemorada até Jesus, nos mesmos moldes, 1445 antes de Jesus, eles comemoraram pela primeira vez a Páscoa. E por 1445 anos, a Páscoa foi comemorada assim até que Jesus chegou. Quando Jesus chega, vem João Batista e ele declara em João 1:29. Evangelho de João, não é primeiro João, é o Evangelho de João, capítulo 1, uma frase poderosa, João 1:29. João 1:29. Vamos lá. Que horas são? Meu Deus, como passa ligeiro. 1:29. E no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, no Novo Testamento, ele é o último profeta da Antiga Aliança, tá ok? O último profeta que vai, que está liberando a palavra na Antiga Aliança. Depois de Jesus vem a Nova Aliança, depois da morte de Jesus. E João é o último profeta da Antiga Aliança e ele faz essa declaração, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio Jesus, 1 Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 24, 1 Coríntios 11, 24 e 25. Vamos ver o que é. 1 Coríntios 11, 24 e 25. João diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, Jesus, ele vai celebrar a ceia com seus discípulos. A ceia que Jesus vai participar não é a ceia que hoje a gente comemora na igreja, tá? Ele primeiro ele diz assim, ó, eu vou cumprir toda a lei. Ele tinha que cumprir toda a lei
porque senão ele não poderia ocupar o lugar de Cordeiro de Deus. Ele tinha que cumprir toda a lei. E para cumprir toda a lei, ele primeiro celebrou a ceia de Páscoa no estilo judaico. E mais, durante essa ceia, depois que terminou a ceia, depois que eles comeram o pão, depois que eles comeram a refeição, depois que, enfim, todas as coisas que faziam parte da celebração da Páscoa no estilo judaico, ele agora vai fazer uma transição. E ele vai apresentar agora a nova aliança. Vamos lá. 11, 24 e 25. E deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem esse cálice, façam isso em memória de mim. Vamos agora fazer uma comparação, tá? Vou fazer um resumo aqui. A Páscoa, que era celebrada para a libertação do Egito, apontava apenas para o Egito, para que eles se lembrassem do Egito. E ela era um memorial sobre isso. Jesus veio e ele diz agora a Páscoa passa a ter outro sentido. Nós vimos a origem da Páscoa, que era uma figura, uma sombra. Agora Jesus vai colocar o verdadeiro significado daquilo que eles já vinham comemorando antes, só que agora ele está apontando que o vinho não é uma oferta de libação. O vinho agora, ele representa o sangue de Jesus. E o pão, ele passa a representar o corpo de Jesus. E a Páscoa, e a ceia, né, que era a Páscoa, a ceia, ela passa agora a ser em memória de Jesus, não em lembrança do Egito, mas para lembrar de Jesus. E ele se coloca agora como o cordeiro que morreu para o perdão dos pecados. E o sangue de Jesus passa a ser o símbolo da nossa... O símbolo não, passa a ser aquele que nos purifica do pecado. Você está conseguindo entender? Nos protege. Então Jesus morreu para nos livrar da morte eterna. Lá no Egito, o cordeiro morreu para libertá-los do Egito e para protegê-los da morte. Então eles foram protegidos da morte física, natural, e ao mesmo tempo libertá-los do Egito. Jesus morre na cruz e para todo aquele que crê em Jesus, agora ele está protegido, livre da morte eterna. Ele encontra a salvação e a salvação é eterna. Você está entendendo o que é uma sombra e o que é agora a figura verdadeira, o que marca realmente o significado? Antes era a saída do Egito, agora é a saída do pecado, livre do pecado, livre do império das trevas. O império das trevas é a figura, o Egito é a figura do império das trevas. Você está entendendo? O Egito é a figura do império das trevas. O cordeiro que foi morto lá no Egito para libertar, para protegê-los da morte física e para libertá-los do Egito, agora ele é Jesus que morre para que nós alcancemos salvação, livrar-nos da morte eterna, recebendo então a vida eterna ao invés da morte eterna. E o sangue que era colocado como um símbolo de proteção nas casas lá no Egito, o sangue de Jesus agora é o sinal de que nós somos filhos de Deus. Você está entendendo? Então, se Jesus não morresse, não existiria salvação. Por isso que muitas vezes, quando os discípulos, quando alguém dizia: não, Senhor, o Senhor não pode morrer, o Senhor não vai morrer, o Senhor é uma pessoa tão boa, o Senhor não pode morrer. E Jesus repreendia
Pedro uma vez disse isso, e Jesus disse para ele: afasta de mim, Satanás. Você não tem nada a ver com as coisas do reino. Você não tem nada a ver com as coisas de Deus, porque Jesus tinha que morrer para que nós encontrássemos salvação. Na versão da Nova Aliança, agora não tem ervas amargas para você lembrar do tempo de escravidão no mundo. Porque se nós fôssemos comparar o Egito com a nossa vida até chegar a Cristo, é a vida no mundo. Então o Egito é o mundo. Jesus te libertou, te livrou do mundo, te quebrou toda a escravidão do pecado. Você está entendendo? Veja quantas figuras, quantas coisas temos ali. E agora então Jesus resume a ceia de Páscoa em 2 elementos: o pão e o vinho. E era vinho mesmo. O pão e o vinho, que passam agora a ser os elementos da ceia que apontam para Jesus, o seu corpo e o seu sangue. Então nós vamos comemorar na sexta-feira santa a morte de Jesus. Porque a morte de Jesus é o dia em que o cordeiro foi sacrificado. O dia em que o cordeiro morreu. O dia em que o seu sangue foi derramado. O dia em que ele nos deu a salvação. Foi naquele dia. Se foi numa sexta, há muita discussão sobre isso. Se foi numa sexta, se foi numa quarta, se foi numa quinta. Mas que seja sexta-feira, nesse dia Jesus morreu. E nesse dia, que não vai ser, que dia vai ser essa sexta-feira? Hoje é dia 1º. Não foi no dia 3 de abril, mas foi na época da festa da Páscoa. E nesse dia, então, nós vamos nos lembrar desse sacrifício de Jesus, da importância da sua morte, quando ele se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá ok? Domingo, daí é outra história. Domingo é a ressurreição, que seria o domingo de Páscoa. Seria a ressurreição. Por que a ressurreição é importante? Isso domingo a gente vai ver. Por que é importante? Porque não bastava ele apenas ter morrido. Ele tinha que ressuscitar. Porque ele tinha que mostrar que ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte. A morte não pôde contê-lo. E ele ressuscita para cumprir a sua palavra. Convém que o Filho do Homem morra, permaneça sobre a terra por 3 dias e depois volte e que ele se apresente aos seus discípulos, aos seus seguidores. Então, isso é a Páscoa. É interessante que as pessoas se preocupam tanto comer ou não carne, quando não tem nada a ver, né? Quando o significado, a reflexão, o pensamento, outro. numa sexta-feira santa, tem que ser o entendimento da palavra, da importância da morte de Jesus. É verdade. Então, até a pastora falou uma coisa importante, né? Não pode comer carne. Eu na verdade, nem sei nem por que eles não falam que não pode comer carne. Mas não tem nada a ver, entendeu? Tem nada a ver. Se você quiser comer carne, se você quiser comer peixe, o que você quiser comer, coma. Porque a palavra de Deus vai dizer assim: se você vai comer ou se você vai beber, você vai comer e vai beber por causa do Senhor. Não tem nada a ver com a gente. Eu não vou entrar nessa questão de quaresma, não vou entrar nessa questão, porque daí alguém aí vai se ofender, vai dizer que eu tenho discurso de ódio, vai querer me denunciar. Mas se você quiser crê em Jesus, se você creu em Jesus, se você se tornou o Filho de Deus, você não precisa ficar preso a uma tradição de não comer carne. Fique à vontade para comer o que você quiser. Mas se você diz, não, e você não tem segurança nisso, coma peixe, como que você quiser. Coma ovo, né? Mas é importante que você saiba o verdadeiro, a origem da Páscoa e depois o que significa a Páscoa, até mesmo por causa da sua fé, para você entender, porque se você não entender o que aconteceu naquela sexta-feira, praticamente a gente não crê em nada, então, se você não entender o significado da sexta-feira da paixão. Lembre-se na sexta que alguém morreu por você e por amor. E a morte de Jesus, então, nos deu a salvação eterna. A morte, se não houvesse a morte de Jesus, nós não teríamos como nos salvar. Quando Jesus ele falou sobre salvação,
Ele falou sobre comer a minha carne, beber o meu sangue. E isso aqui dá um episódio só para falar sobre isso. Por que ele falou minha carne e meu sangue? Por que os fariseus se revoltaram quando ele falou sobre isso? Porque eles contestavam, eles achavam que Jesus estava ensinando canibalismo. Eles não conseguiam entender o que Jesus falava. Mas você que crê em Jesus, você precisa saber qual é a origem da Páscoa, o que isso tem tanta importância na sua vida. E eu gosto demais, eu tenho paixão por fazer o culto na sexta-feira, 13. Ai meu Deus, na sexta-feira da paixão, às 3 horas da tarde, porque é a hora que Jesus morreu. Eu amo fazer esse culto na sexta-feira da paixão, porque a gente quer, assim, vivenciar a experiência daquele dia. Naquele horário, Jesus expirou e ele clamou, né? Está consumado, tetelestai, está consumado, está feito, tudo foi concluído, tudo foi realizado. Nós não precisamos fazer mais nada. Só essa frase de Jesus, ela já preenche todas as coisas. Ele está dizendo, não precisa fazer mais nada. Pronto, você chega a ele e você recebe uma salvação plena, completa, uma salvação que você não precisa concluir, complementar com alguma coisa. Vocês entenderam? Compreenderam o que eu estava falando? Alguém não entendeu? Me responda aí, por favor, se você entendeu, se você compreendeu a origem da Páscoa lá no Egito e que Jesus fez a transição na nova aliança. Uma coisa que eu acho importante, quem tem filhos pequenos, que não tem como não dar chocolate. A força da tradição, né? Ela não vai entender porque todo mundo está comendo chocolate e eu não ganho. Mas não evidencia tanto coelhinho, dê o chocolate e principalmente ensine sobre Jesus. Né? Exatamente. É o que se faz no Natal também, não se evidencia o Papai Noel, se quer trocar presentes, tudo e tal, mas alguém muito importante nasceu, que Jesus nasceu. Senão vai se criar uma geração que não sabe realmente, depois que nós, os velhos, se forem, fica uma geração que não conhece sabe o Senhor. Nada da Bíblia, não conhece o Senhor. Sabe que na lei, Moisés colocou lá, né? Deus disse assim, vocês precisam ensinar aos seus filhos. Porque vai vir uma geração que não conhece o Senhor. Quando, por exemplo, quando José estava no Egito, veio um faraó que não conhecia Deus, não conhecia José, não conhecia a história de José, e foi esse faraó que escravizou o povo. E que começou a escravidão por 400 anos. Quando Daniel vivia lá na Babilônia, logo veio um rei que não sabia, que não lembrava quem era, não conhecia o Senhor, não temia o Senhor. E quando apareceram a mão do Senhor escrevendo na parede, e ele ficou apavorado, ficou com medo, porque ele havia tomado os utensílios do templo, e a mãe disse para ele, olha meu filho, tem um cidadão aí, Daniel, ele é um servo do Senhor, fale com ele, ó, no tempo do teu pai, ele dava conselhos e tal. E Daniel então foi lembrado. Então logo mais, diz a pastora, nós os mais velhos, nós que conhecemos a história, nós que sabemos, a gente vai embora, a gente vai partir, a gente vai para a glória, e ficará uma geração que não conhece o Senhor. Justamente pensa que o Natal é Papai Noel. Exatamente. E a Páscoa é coelhinho. Isso é chocante, é um absurdo. Exatamente. As igrejas ensinam a verdade nos seus cultos infantis, e isso é muito importante, porque daí a criança conhece a verdade, porque tudo em volta foca em cima de um bichinho que é muito gracioso, sim, né? Coelho é a coisa mais querida, mas não tem nada a ver. Né? Exato. Vocês entenderam, queridos? A Débia disse muito bem explicado, a Pamela diz, não vou dizer que entendi 100%, escuta outra vez que daí... Assiste mais uma vez, se você não compreendeu. A Charlene diz, se alguém morreu por nós, isso mostra quanto somos importantes. Quem está mais com nós é o Luciano Moreno. Boa noite, Luciano. E é isso aí, a Sandra Mara também. Boa noite, Sandra Mara. Então, queridos, então a gente vê o que é a Páscoa. A Janete Gonçalves está assistindo. A Janete é lá de Bento. Janete é de Bento, né? É, Gonçalves é de Boa Bento. noite, uma Janete. Deus abençoe. Às vezes o Bico assiste aí também, o Ademir.
Então, queridos, essa é a origem da Páscoa. E Jesus faz então a transição da velha aliança para a nova aliança. A Páscoa agora se torna uma memória de Jesus e a celebração se torna uma lembrança. Então, o que a gente faz na Sexta-feira Santa? A gente lembra do sacrifício de Jesus. Como a gente faz na ceia. Tem algo tremendo que eu gosto muito que Jesus diz, fazer isso em memória de mim, né? Até que eu venha. Exatamente. Então, cada ceia que a gente participa mensalmente é esperando a volta de Jesus, né? Ou se encontrar com Ele através da morte. Então, ensine isso para os seus filhos, né? Coloque isso na mesa do almoço, da Páscoa, né? Que geralmente a gente faz um almoço especial, uns doces e tal. Diga para as crianças, né? Nós estamos comemorando que um dia, e muito breve, Jesus vem nos buscar. Né? Exatamente. Aí no domingo de Páscoa, na sexta-feira a gente chora, celebra, e depois no domingo a gente comemora a sua ressurreição. Mara está conosco. Oi, Mara. Porque minha prima. A Mara, boa noite, Mara, tudo bem? Na sexta-feira, na sexta-feira da paixão, Jesus, na verdade, ele não quer que a gente chore, ele quer que a gente celebre, porque da mesma maneira que os israelitas comemoraram a saída do Egito, a gente tem que comemorar. E para a gente ser liberto da escravidão, do pecado, da vida de pecado, enfim, de todas essas coisas, Jesus morreu. Ele nos deu a libertação, a salvação das prisões espirituais, de todas as coisas que representam o pecado. Então, na sexta-feira, agora, às 3 horas da tarde, no Ministério Viva, a gente vai se reunir e vai fazer uma grande celebração e vamos nos lembrar do sacrifício de Jesus. Vamos vivenciar essa experiência tão gostosa da morte de Jesus e por que ele morreu e o quanto isso é importante para a nossa vida, para a nossa fé, para as nossas convicções de fé. Tá ok? Vamos orar então? Deixa eu ver, tem 4 minutos. Nós aqui do Ministério Viva temos os nossos encontros Nós temos aqui esse encontro na quarta-feira, às 20 horas, pelo Facebook. Depois ele vai subir para o YouTube, lá no nosso canal. E lá no nosso canal você vai encontrar mais de 350 mensagens sobre o Reino de Deus. Lá estão os 21 episódios anteriores e essa semana a gente vai subir o de hoje, que é o episódio 22. Lá você pode assistir, como a Pamela disse, que talvez não tenha entendido 100%. Assiste de novo, anote os textos. Se mesmo assim você não entender, você pode me chamar, você pode me perguntar, que com muito prazer eu ajudo você a entender. Quinta-feira, aqui no Ministério Viva, presencialmente, temos a noite do estudo da Palavra de Deus. Temos quinta a intercessão, não vai ter. Temos a intercessão e depois temos o estudo. Nessa quinta, o pessoal vai estar organizando ali algumas coisas para o culto de sexta, então não vai ter. O pessoal vem fazer algumas coisas ali na igreja. Depois nós temos o sábado. Sábado nós temos o Projeto Moleque Boa Conduta na Escola Kaique, onde as crianças vêm, participam, ouvem a palavra, recebem a palavra, participam de treinamento de esporte, o futebol masculino e feminino, meninos e meninas de 8 a 15 anos participam desse projeto, recebem alimento, recebem calçado, recebem assistência. Páscoa. E vão receber a Páscoa na sexta-feira. Nessa semana, especialmente vai ser na sexta, eles vão vir, vão receber o seu presente de Páscoa, vão participar do culto, vão entender a palavra e vão receber o seu presente de Páscoa. E no domingo a gente tem sempre a celebração às 19 horas aqui no Ministério Viva em São Gabriel. Se você está em São Gabriel, venha pessoalmente participar. Se você está fora de São Gabriel, é sempre transmitido pelo Facebook ao vivo. Então, se você não vai estar em São Gabriel, quiser assistir o culto da sexta-feira às 3 horas da tarde, acesse aqui nesse mesmo canal no YouTube e participe, ouça a palavra, receba tudo que vai ser liberado na sexta-feira e depois no domingo. Tá ok? Vamos orar então? Amém. Vamos falar com Deus? Eu quero orar com você
Eu quero orar por você que ainda não crê em Jesus, por você que ainda não tomou sua decisão, que talvez está prisioneiro das coisas do mundo, ainda está indeciso, ainda não tomou uma decisão, não fez uma escolha. Escolher Jesus é a melhor escolha que a gente faz para a nossa vida. Meu Deus, em nome de Jesus, nós chegamos diante de Ti. Senhor, eu quero orar nessa noite por cada pessoa que está junto conosco, Senhor, participando dessa oração. Seja nesse dia, ou seja em qualquer outro momento, nós cremos no poder da Tua Palavra, cremos que a Tua Palavra se renova e cremos que há poder na oração. Eu oro, meu Deus, por essa pessoa que está indecisa de uma decisão por Jesus, está indecisa se entrega para Jesus ou não, há medo no seu coração, há insegurança no seu coração. Eu quero orar, Senhor, para que ela possa entender o que Jesus fez por ela na cruz, o que Jesus fez por nós na cruz, quando Ele morreu, para que nós encontrássemos vida e vida eterna. Eu oro, Pai, por essa pessoa que está enferma, que está doente, que está desenganada, que está hospitalizada, que está em tratamento, que está esperando uma cirurgia, que está agora com dores, que está agora sofrendo. Eu oro por essa vida, Senhor. Eu oro por esse homem, por essa mulher, por essa criança, por esse adolescente, por essa pessoa idosa. Eu oro para que o Espírito de vida entre nesse ambiente, entre nessa casa. Que o Senhor toque agora, Senhor, nessa vida. Que o Senhor toque agora, Senhor, nessa pessoa. E o Espírito de vida entre no seu corpo. E toda dor, toda enfermidade caia por terra no nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que a Tua paz entre nessa casa. Eu oro, meu Deus, para que haja harmonia neste lar. Eu oro para que haja provisão. Eu oro, Senhor, para que a verdade do Teu reino se torne uma realidade na vida de cada um dos nossos ouvintes. Que a Tua paz, que a Tua provisão, que a Tua bênção esteja sobre essa vida, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? A senhora quer dar a sua saudação aí para encerrar, pastora? Uma boa noite a todos, aqueles que não estarão conosco, né, nessas festividades, possam ter uma feliz Páscoa, abençoada, dirigida por Deus. E a Páscoa não é só uma mesa cheia de chocolate. É verdade. É a presença de Jesus. Isso é a coisa mais importante. Amém. 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 Então, feliz Páscoa para você, se a gente não se vê. Se a gente não se encontrar, a gente vai se encontrar na próxima quarta-feira, no mesmo horário. O Michael disse assim, então a origem da Páscoa é a libertação dos hebreus do Egito? Sim. Exato. É essa aí. É isso aí, bicho. Esse menino tá bom. Charlene, toda honra, toda glória te, Senhor. Amém. Amém. Verdade. Então, gente, uma boa noite, uma boa Páscoa para você. Se você, eu vou insistir de novo, se você está em São Gabriel, venha participar. Sexta-feira, 3 horas da tarde. Termina o culto no máximo 4 horas. Você vai para casa, tem o restante do dia para aproveitar para alguma coisa, tá bem? Que Deus te abençoe, que o Senhor volte o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que Ele te dê a paz, que você encontre em Jesus a paz que você precisa. Um abração, em nome de Jesus. Amém.